A Itália Renascentista, um dos episódios mais importantes da história humana. É dela que figuras como Leonardo da Vinci, o pintor do quadro de Mona Lisa, Miguel Ângelo e sua audaz pintura da época, O Juízo Final, localizado na Capela Sistina, cujas obras recebem visitas todos os anos e são grandes pontos turísticos. Surgiram neste período. No jogo Assassin's Creed 2, durante nossa jornada, somos inseridos em Florença, a capital do Renascimento, onde tudo começou, e vemos de perto e de forma detalhada como foi viver durante este período que moldou a Europa em uma nova era. Como era poder andar e até escalar em construções daquela época, e que ainda existem nos dias de hoje em Florença, sendo pontos turísticos todos os anos. Tem sensação mais satisfatória do que poder conversar com Leonardo da Vinci em pessoa? O que tornam essas pinturas deste período tão especiais? É isso que veremos no vídeo de hoje. It is a good life we lead, brother. At best, may it never change. And may it never change us. Durante a Idade Média, o foco das produções artísticas eram todas voltadas para a Igreja, ou seja, Deus. O mundo celestial é que era idealizado, representar a futura vida no paraíso, onde todos iriam no pós-vida. No Renascimento, o foco se voltou ao ser humano como centro das expressões artísticas. Vale ressaltar que seu nome, Renascimento, não foi escolhido à toa. Vem da palavra renascer, trazer algo morto de volta. Neste caso, a cultura greco-romana. Algo que foi abandonado ou parcialmente esquecido durante a Idade Média. Foi trazido de volta neste período. Representações da Grécia clássica através de pinturas, esculturas também é o que não faltaram. O movimento foi dividido em 3 fases, como vocês podem observar na tela. Mas não se preocupe em decorar os nomes dos períodos que estão aí escritos. O nosso foco é entendermos como a Ubisoft conectou o jogo com o período abordado. Para isso, precisamos prestar atenção nas datas. A primeira fase ocorreu no século XV, entre 1400 até 1500. E a segunda fase começou em 1500. Inclusive, precisamos observar os locais que foram o centro destes movimentos. E não por nenhuma coincidência, em Assassin's Creed 2, todos estes lugares fazem parte da jornada de nosso protagonista. Um deles, inclusive, aparece bem pouco, só no final do jogo. Porém, ele terá um foco muito grande em sua sequência, ou seja, no próximo game. Mas deixaremos ele de lado por enquanto, pois o nosso foco de hoje será no jogo que representa mais primordialmente a primeira fase renascentista, no seu centro principal, onde tudo começou, Florença. E é lá que no ano de 1459, nosso protagonista Ezio veio a nascer. Ezio Auditore de Firenze,
nos é apresentado ainda no nascimento. Esta parte serve apenas como um tutorial para o jogador aprender alguns comandos básicos que usará durante sua jogatina. Já que ele ainda é um bebê, o jogo começa de fato em sua fase fim de adolescência em 1476. É aqui que podemos caminhar livremente, escalar, o famoso parkour, e testemunhar como era a capital do Renascimento na época. As vestimentas das pessoas, roupas coloridas e bem chamativas, que nos situam em que lugar e em que período estamos localizados. E claro, dos moradores locais, como o lendário Leonardo da Vinci. L'onore è mio. Let me go and fetch the paintings. I'll be right back. He's very talented. Ele é apresentado ainda no começo do jogo, e conforme avançamos nossa jornada, nota-se que Ezio torna-se grande amigo de Leonardo, e como recompensa, o gênio decide ajudá-lo, que é parte da jogabilidade do game. Sempre que trouxermos os Codex Pages, páginas escondidas em certos locais do mapa, e geralmente cercada por inimigos, escritas numa linguagem que Ezio não consegue decifrar, mas Leonardo sim. Nós aprimoramos nosso protagonista, aumentando sua barra de vida, que nos auxiliará durante as batalhas. Além de serem essenciais para terminar a história principal do jogo, esta foi a maneira que a Ubisoft conseguiu mostrar a genialidade de Da Vinci. Sua inteligência é tão elevada que torna-se essencial sua participação na jornada de Ezio para derrotar seus grandes inimigos, que têm grande influência sobre muitos locais da Itália. Além de uma ótima aula de história em que aprendemos que Leonardo vivia viajando, ele sempre era procurado por muitas pessoas importantes para realizar grandes trabalhos. Outro ponto muito bem abordado no game, a perfeita mistura tanto da aventura do jogador quanto do personagem real histórico. Porém, contudo, todavia, entretanto, as regiões às quais passamos no jogo, apesar de Leonardo ter por lá aparecido, não são nas datas mostradas no jogo. Na Romanha, mais especificamente em Forlì, chegamos junto de nosso grande amigo em 1480, em Veneza em 1481. Mas de acordo com fontes históricas, Da Vinci foi para a Romanha entre 1502 até 1503. É diferente do jogo, que chegamos antes nesta região para daí sim chegarmos em Veneza. Na vida real, ele esteve na República Veneziana antes, mais especificamente em 1500, por um breve momento. Ou seja, posterior a todos os eventos do jogo que encerra no ano de 1499. Mas isso não tira o mérito do jogo, afinal, foi uma liberdade criativa da empresa, que não atrapalha nem a narrativa do game, nem causa um terrível furo histórico de Da Vinci na trama. Até porque, quando o conhecemos em Florença em 1478, saiba que esta data está certíssima. O gênio viveu em Florença entre os anos de 1466 até 1482. Foi por volta de seus 14 anos que ele foi levado por seu pai para o Centro Cultural da Itália, e lá virou aprendiz no ateliê de Andrea del Verrocchio, um dos artistas mais respeitados da cidade. Tudo que Leonardo aprendeu e aplicou profissionalmente começou lá. Aqui sim, a empresa francesa conectou com maestria o encontro entre nosso protagonista e um dos maiores gênios que a história humana já viu. Não é absurdo tal afirmação, pois Leonardo foi pintor. Nas artes temos seus famosos quadros, como A Última Ceia e, claro, Mona Lisa. Esta última que está
impregnada na cultura popular, que já virou meme e sátira em diversas mídias diferentes. Inclusive, durante nossa jornada com Ezio Auditore, uma das mecânicas do jogo é acessarmos diferentes lojas de diferentes produtos e podemos comprar desde armas e armaduras no fortalecimento do personagem, estilos de roupas diferentes, para darmos aquele requinte no personagem. Como também podemos comprar obras de arte. Elas servem para decorar a nossa casa da fictícia cidade Villa Auditore. Acessando o segundo andar, passamos a ter um lugar enfeitado por obras de arte magníficas. O que chama a atenção é que não tratam-se de obras fictícias criadas no jogo, mas sim de quadros pintados pelos mais renomados artistas renascentistas. E é claro que obras de Leonardo lá podem serem vistas, mostrando o talento do pintor. Cientista dissecou dezenas de cadáveres humanos, algo raro e até proibido na época, para entender o corpo com precisão. Seus cadernos contêm observações que anteciparam descobertas médicas de séculos posteriores, com centenas de desenhos anatômicos detalhados nos músculos, ossos, coração e até mesmo o cérebro. Engenharia e invenções. Vemos diversos esboços nas mais de 13.000 páginas com máquinas visionárias. Projetos de máquinas voadoras, inspirada em aves, precursora do helicóptero. Inclusive, em nossa jornada, Ezio, junto de outro coadjuvante, precisam invadir a Basílica de São Marco, em Veneza, para eliminarem um grande inimigo. Eles tentam encontrar alguma forma de invadir, porém, o lugar está cercado tanto por inimigos, como também a invasão via escalada ou parkour, para os mais íntimos do jogo, tornam-se inviáveis. Antônio, o coadjuvante, diz que somente um pássaro poderia atravessar o local. É neste momento que Ezio lembra de uma das invenções de Da Vinci, o projétil voador. Ele conversa com o inventor para testá-la. Leonardo diz que é perigoso, mas Ezio insiste. Ele testa, mas apenas consegue planar e não alçar voo. Why am I crashing? This is ridiculous. The palazzo's too far away. Diablo, I give up. I'm gonna end up killing myself before I ever kill another Templar. O gênio ficou feliz por ver sua invenção funcionar como queria, mas Ezio diz que de nada adiantará, porque precisa chegar até a Basílica, e devido à grande distância, planando não conseguirá. Leonardo começa a fazer suas anotações, porém nada vem à mente. Amassa o papel e joga no fogo da lareira. É ali que observa o papel flutuando antes de tocar o fogo, e tem uma ideia. Se forem colocados pontos dos telhados da cidade, até as proximidades de São Marco, Ezio conseguirá voar até o ponto destinado. É neste momento que nessas missões nos organizamos para montarmos estas fogueiras. Jogamos com o assassino voando pelos ares, e assim de fato consegue chegar no local dado como impenetrável. Mais uma jogada de gênio da Ubisoft em criar uma dinâmica diferente para o jogador explorar no game, como mostrando até onde a genialidade de Da Vinci conseguia chegar.
As invenções de Leonardo são tantas que a Ubisoft, na sequência, Assassin's Creed Brotherhood, temos desde tanques blindados até outras poderosas armas que Ezio precisa destruí-las para não caírem em mãos erradas. Mas Assassin's Creed Brotherhood será tema para outro vídeo. Mas isto nos mostra como esse jogo, através da diversão e entretenimento, também nos ensina sobre esta tão importante figura histórica e sua contribuição. Vale ressaltar que, mesmo depois de tudo apresentado, não só isso Leonardo foi. Ele também teve outras profissões como arquiteto, músico, filósofo natural e até mesmo escritor. E é claro que, para uma grande imersão na era renascentista, não podia faltar a arquitetura da época. A Ubisoft foi totalmente fiel ao período retratado. Isso é mostrado já no começo do jogo, quando podemos ver a construção Santa Maria del Fiore. Esta magnífica catedral tingida de cores branco e laranja, o enorme domo com uma cruz dourada no topo e sua torre branca estão entre alguns de seus chamativos. Apesar de estarmos na Renascença, esta obra antecede séculos de onde se passa o jogo. Ela foi idealizada por Arnolfo de Cambio em 1296, século XIII. Porém, Arnolfo faleceu em 1310. Ocorreram diversos eventos que foram interrompendo a construção da gigante catedral, como guerras e até mesmo a peste negra, a famosa doença que devastou a Europa na Baixa Idade Média. A Torre Branca tem um nome próprio, Campanile de Giotto. Este nome é em homenagem a um dos vários arquitetos que tentaram terminar a construção, mas infelizmente não puderam. Giotto di Bondone. Ele continuou o projeto em 1334 e faleceu em 1337, século XIV. E ele focou-se principalmente na torre cineira, o campanário, ou seja, traduzindo, chama-se o campanário de Giotto. E por fim, a cúpula. Algo dessa magnitude não podia ser feita por qualquer um. Foi então que o órgão responsável pela catedral fez um concurso público para saber quem teria a honra de construir a cobertura da cúpula. E foi daí que Filippo Brunelleschi, outro grande nome do Renascimento, venceu o concurso e conseguiu ainda em vida terminar quase todo o domo. Sim, a obra não estava completa ainda. Esta monstruosidade só viria a ficar completa no século XIX, séculos após nossa jornada com Ezio Auditore. Talvez isso explique a parte interna da catedral. No jogo, entre as missões secundárias, caso queiramos a armadura mais poderosa do jogo, devemos achar alguns medalhões, e para isso, devemos entrar em lugares específicos. E a Santa Maria del Fiore foi escolhida. Podemos testemunhar a parte interna da catedral, todos os seus detalhes, até na sua subida no topo da cúpula. Esta missão secundária não serve apenas para obtermos uma poderosa armadura, mas também serve para uma jornada histórica no período renascentista e também atual. Apesar das mudanças ao longo dos séculos, muito do que aparece no jogo é bem semelhante com o que podemos ver nos tempos atuais, caso queira viajar a Florença. Porém, o jogo tem muito mais a nos ensinar. Existem outras grandiosas construções em Florença que até hoje também são pontos turísticos. Tivemos uma aula dedicada praticamente a Leonardo da Vinci, mas existem outros grandiosos nomes que fizeram história neste período. Durante nossa aventura com Ezio, muito do que acontece não é apenas ficção, mas são eventos de fato reais. E a Ubisoft, através da diversão, nos ensinou sobre o momento que abalaria
tanto Florença na vida real como na evolução do personagem principal. Que evento foi este? Isso descobriremos no próximo vídeo. There's Lorenzo, his wife. There's Giuliano, Lorenzo's brother. Where is Francesco? There he is. Time to strike. Get! Ready to...